Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês. Hoje conversando com a querida Marilu Martinelli, ela que é escritora, atriz, conferencista internacional, professora convidada da PUC São Paulo, especialista em valores humanos. Também ela foi a primeira pessoa a nos apresentar Satya Sai Baba, que já está no plano de luz aqui na América Latina. E hoje ela está com a gente na Pax há mais de 30 anos. E hoje ela vai estar falando sobre a inveja. Vamos aguardar a querida Marilu entrar para que a gente possa estar falando nesta tarde um pouco fria, 28 graus aqui em São Paulo, afinal é outono, certo, família Pax? Olá, Paola, olá, Valma, Lourdes, todos vocês que estão chegando aí, sejam Giovana, Gravina, tá boa, querida? Sejam muito bem-vindos todos. E vamos nós, né? Seguindo o fluxo de Deus, nas energias desse nosso novo ciclo. Hoje, Dia Internacional da Biodiversidade, momento de transformação. Amanhã, lua cheia do Festival de Azala. Energia muito forte de abundância, manifestação, vitória da humanidade. Se Deus quiser, né, família Pax? Precisamos mesmo de muita vitória, de muita sabedoria e, acima de tudo, de muita paciência, né? Para continuar aí servindo a Deus e servindo todos os seres que estão nesse momento tão forte, trazendo todas as bênçãos de uma nova etapa aqui na nossa bem-amada lar, para que a gente possa estar conversando nesta tarde friazinha, aceitar. Já cliquei algumas vezes. E aí, Marilu, tudo bem, querida? Oi, tudo, e você, meu amor? Estamos aí, graças a Deus, com saúde, trabalho, como você, eu adoro trabalhar, então estamos bem. É uma Né? maneira maravilhosa, não é? Da gente Nossa, se dimensionar, não é, Carmen? ai, nem fale, olha, nem vi a pandemia passar, graças a Deus, porque é assim, enquanto a gente está ocupado, a cabeça não fica, né, voando com coisa que não Não precisa. viaja. Então, é muito bom, É isso mesmo. né? É importante a gente perceber que tudo está passando, né, Carmen? Oh, Para que a gente não sofra mais do que precisa, do que acontece pois e nos faz sofrer ou não, né? pois é bem isso mesmo. Não é? Oh, Por isso eu resolvi hoje falar sobre uma emoção que pode se transformar, inclusive, num sentimento, que é a inveja. Você reparou? Quando você fala de inveja, imediatamente uma pessoa fala assim: eu não tenho inveja de nada, não tenho inveja de ninguém. Você não perguntou, você perguntou para ela se ela tinha, nada. mas pula, né? Imediatamente. Até porque a inveja, a origem da palavra inveja, é do latim invidia. Tanto que em italiano, inveja é invidia. Quer dizer, invidia. Não ver. Olha, na Divina Comédia, o grande Dante Alighieri, quando descreve o inferno, ele coloca uma figura representando a inveja com os olhos costurados por arame. Olha que coisa. Além de não conseguir enxergar, ainda tem esses grampos de arame, formando como que barras de uma prisão. Interessante isso, né? E por que eu disse que é uma emoção que pode se transformar em sentimento? Porque existe uma diferença entre emoção e sentimento. A emoção, você tem um estímulo dos seus instintos, um estímulo dos sentidos. Então, é uma coisa repentina. O sentimento, não. O sentimento é alimentado, é construído.
Por isso a inveja é um dos pecados capitais do cristianismo. Se você fizer uma retrospectiva da história da humanidade, você vai ver que não existe uma civilização, que não conte a lenda de um mito entre dois irmãos, dois amigos, dois companheiros, em que um, por inveja do outro, o destrua. Você vai encontrar isso em todas. Não é quando você estuda a civilização da Suméria, por exemplo, que você vai, através da leitura das tabuinhas de Nínive, que o Zacarias Kitty foi incrível de dedicar a vida a decifrá-la e nos deu esse presente, não é? Quem tiver interesse pode ler. A Gênesis revisitada é o primeiro. Tem as crônicas da Terra, guerra entre mundos, é muito interessante. Ele fala, não é? A lenda suméria dos dois irmãos, Enki e Enlil. Você tem Caim e Abel. E você vai ter, em todas as mitologias, sempre uma discordância por comparação, por não aceitar não só que o outro seja diferente de você, mas não aceitar que ele brilha, que ele é mais inteligente, ou que ele tem uma qualidade, uma virtude que você não consegue despertar em você e exercê-la. Ou pior, que você não consegue enxergar que tem. Tem uma historinha para exemplificar isso, indiana, que é a história da cobra e do vagalume. Eu não sei se você conhece, os amigos conhecem. Não. Que um vagalume estava lá brilhandinho, voando, né? E uma cobra enrolada numa árvore tentava dar o bote para comê-lo o tempo inteirinho. Aí uma hora ele diz para ela: mas por que você quer me comer? Eu não faço parte da sua cadeia alimentar. Por que você quer me comer? Ela disse: porque eu não suporto o seu brilho. Exemplifica bem, né? É. Porque o invejoso, ele sofre mais pelo sentimento de inferioridade que ele sente diante da grandeza do outro, do que do próprio brilho do outro. Sim. Entendeu? Claro. É um processo diferente da admiração. Desculpe, eu engasguei. A admiração, o prefixo ad, é sempre de dentro para fora. O que é admirar? Olhar de dentro para fora. A admiração é quando você se encanta com o outro, com alguma coisa, mas não obrigatoriamente você precisa possuir aquilo. Você admira a qualidade de alguém, por exemplo, o conhecimento que essa pessoa possa ter de determinada matéria, ou um conhecimento geral, um talento que ela tem, a beleza, não é? A capacidade que essa pessoa possa ter, você simplesmente admira, ou seja, passa pelo filtro do seu coração.
Aí você tem um encantamento, uma admiração. A inveja, não. A inveja, além de querer ser como aquela pessoa, ela quer ser aquela pessoa. Isso ela não vai conseguir. Pois é. Aí ela entra num processo raivoso, em que a alegria dela é que o outro se dê mal. Né? Você tem enormes exemplos e muito significativos disso no teatro, na dramaturgia. Shakespeare, por exemplo, em Otelo, o que o Iago é, senão a inveja? Porque Otelo é uma peça escrita por Shakespeare sobre a inveja. Eu acho que ali ele esgotou tudo o que a inveja é, minando a autoestima, a autoconfiança, a autovalorização de Otelo. A alegria que ele ia curtindo a cada momento que ele via que conseguia ir destruindo aquele ser que era admirado, que era capaz, que era um homem consciente de si mesmo, que lidava com o poder com muita naturalidade, não tinha absolutamente necessidade de submeter o outro, de inferiorizá-lo para poder se engrandecer. E isso dava para o Iago um prazer enorme. Por isso que eu digo que a inveja é autodestrutiva, embora existam gradações de inveja. E também, em todas as civilizações, em todas as culturas, você vê surgir o talismã contra algum mal, mas tem muito contra a inveja. Você tem entre os egípcios o olho de Horus, que é o olho que tudo vê e que defende da inveja. O que faz Sete matar Osíris na mitologia egípcia? E inveja. Assim como a serpente não suportava o brilho do vagalume, Sete não suportava o brilho de Osíris. Né? Uhum. Você tem o olho grego, até hoje, para te defender do mal olhado, que é outra forma insidiosa de inveja. Como é que você percebe que alguém é invejoso? Quando você observar que essa pessoa é incapaz de elogiar, que ela sente alegria em disseminar, por exemplo, uma calúnia, ela sente alegria de justificar que o outro se deu mal. Vou dar um exemplo. Você diz assim, nossa, mas que beleza, né? Essa conquista que fulano ou fulana conseguiu. Ela diz também bonita como é. E tem dinheiro até eu. Ela não é capaz de comungar. Por quê? Porque ela está sempre competindo. Ela está sempre comparando. Existe também uma inveja, que é a inveja de que você botou uma blusa bonita, vamos supor,
E eu sou incapaz de dizer, linda sua blusa. Eu digo assim, ou linda sua blusa, ficou tão bonita em você. Se eu sou uma pessoa dominada pela inveja, eu digo assim, bonita sua blusa. Percebeu? A, Sim, claro. a diferença? Ou ela É, não diz nada. Ela olha de ladinho assim e mede você, dos pés à cabeça. Porque você ser bonita, você ser inteligente, você ser virtuosa, talentosa, é uma afronta para ele. É quase que insuportável. Por que isso acontece? Porque ela se menospreza, porque é uma criatura incapaz de ser grata. A gratidão é como se fosse o olho de Horus, o olho grego, uma medalhinha de São Bento, um breve contra a inveja. Você sabia disso? é, Porque eu só posso ser grata porque eu reconheço as coisas que o divino me concedeu, sim, que a generosidade da vida me foi recíproca, porque eu fui generosa com ela também. Então, a gratidão é um talismã contra a inveja. Agora, tem pessoas que curtem a inveja, acham legal ter inveja. É uma coisa doida, mas ela acha. E ela sofre. É um masoquista, né? é, Como é que você, tendo que conviver com muitas pessoas, ou no trabalho, ou com familiares, ou mesmo com um círculo mais amplo de amigos em várias gradações, amigos sociais, que são diferentes do amigo eleito pelo coração, né? Como é que você pode se precaver ou ajudar essa pessoa a não ser dominada, prisioneira da inveja? Elogie ela. Elogie. Diga que ela é bonita, como ela é virtuosa, como ela tem talento. Eu gostaria muito de ter esse talento que você tem. Para ela vai ser uma surpresa, uma coisa de louco, porque você estaria vendo o que ela não consegue ver. Lembra como é que a gente começou a nossa conversa? sim, Envidia não consegue ver, não é? Aí você pode ajudá-la, estimular o autoconhecimento. Também ajuda muito o invejoso a diminuir o domínio da inveja sobre ele. uhum, E fazer com que também a gente não seja invigilante. Porque é impossível que em algum momento na história da nossa vida nós não tenhamos sentido inveja. Não uma inveja destrutiva, que várias pessoas, como é o caso do personagem do Iago, de Shakespeare, no Otelo, fazem da inveja, da destruição do outro, a motivação da sua vida. sim, Não. Mas inveja tipo assim. Ai, que eu tive inveja de você porque você foi para a Itália e eu queria ter ido, mas eu não posso no momento, porque eu estou sem dinheiro, ou porque eu tenho compromissos de trabalho. Essa não tem problema. Essa é uma expressão que, na verdade, queria dizer, queria estar no teu lugar. Essa não é uma inveja perigosa. A inveja perigosa é ela está indo para a Itália. A gente nunca sabe, né? O que pode acontecer. Olha,
Que pessoa terrível! O invejoso tem o dom de enxergar sempre o lado ruim das coisas, o lado obscuro. O lado bom, luminoso, não só das pessoas, mas de fatos. Ele tem dificuldades de ver. Isso porque, num recôndito do seu ser, o invejoso é alguém que, por não se conhecer, por não saber que tem talentos, que não existe ninguém totalmente desprovido de talento. Não existe. Como não existe ninguém que seja tão conhecedor que não possa aprender com essa pessoa. Claro. Não é? Mas para o invejoso, não, ele não tem propósito de vida. Ele não tem uma motivação maior. Uhum. Ele se conecta com as coisas rasas. E ele é movido a comparação. Então, como ele vive se comparando com o outro, e ele se acha sempre menos, o outro é altamente incômodo para ele. É extremamente incômodo. Você vai dizer, inveja mata? Não, não mata, mas prejudica. Prejudica o invejoso e o invejado. Por isso que é muito importante você estar conectado, como eu disse, com a gratidão, com o reconhecimento do divino em você. Se para você te ajuda usar um talismã, uma medalhinha, como eu disse, o olho de Horus, o olho grego, uma figa, isso te ajuda a se sentir mais imunizado, tudo bem. Mas o que vai te imunizar mesmo é você olhar para aquele indivíduo, para aquela mulher ou aquele homem, aquela criatura prisioneira da inveja, com compaixão. Porque compaixão é impressionante, é o oposto da comparação, né? A compaixão é com afeto, com paixão. Isso desarma o invejoso, ele não sabe lidar com amor. O que agrava muito numa sociedade global como a nossa, onde você tem, primeiro, um empirismo muito grande. Tudo é empírico, né? Todo mundo sabe falar sobre tudo com propriedade e tem opiniões formadas sobre tudo. Ou pelas redes sociais, ver as pessoas que postam para se exibirem, mostram fotografias que estão viajando num iate lindíssimo, ou estão num lugar belíssimo, usufruindo de uma paisagem incrível, de comidinhas maravilhosas. Você começa a ver que a sua vida não tem aquele glamour. E se você não conseguiu romper a barreira dessa sociedade consumista, onde você tem valor pelo que você tem, pelo que você mostra, se você é uma pessoa prisioneira do material, do tangível, daquilo que você é capaz de aferir com os sentidos, em vez de o espiritual, o intangível, o que realmente é. Se você ainda é um prisioneiro, e a grande maioria,
da população do mundo é prisioneiro desse imediatismo, desse show-off, dessa necessidade de ostentar. É uma coisa tão louca que até gêneros musicais acham chiquérrimo. Por exemplo, o funk ostentação. Oh, que coisa doida! Não é? Ostentar gerou valor. Então, seguramente, você vai criar, vai disseminar uma energia mesquinha, uma energia de inveja, uma energia que estreita os seus horizontes. É importante e, para mim, infelizmente, mas tem gente que acha o máximo ficar se comparando e criando ideia e idealizações totalmente impossíveis de serem atingidas. Porque aquela pessoa que está ostentando tem essa necessidade de dizer que está arrasando naquele lugar e tal, é porque não está. Porque se ela tivesse, ela estava curtindo e não ostentando, botando nas redes sociais. Ela estaria vivendo aquilo completamente e não posando. Ou não. Claro. Mas a grande maioria se deixa contaminar. E se deixa contaminar de uma maneira muito perigosa. Nós criamos uma ética baseada na etiqueta, ou seja, na etiqueta da roupa, né? Da bolsa que você usa, sei lá, da carteira que o cara usa de uma marca importante, eu ia dizer, mas não vou fazer propaganda, do cabelo, da moda que aquela pessoa está usando. Essa é a ética e a estética da superficialidade. Você tem pessoas construindo corpos, retirando costelas, que são fundamentais para proteger seus órgãos e que vão lhe dar desequilíbrio depois de coluna, mas não para ter a cintura mais fina. Ou vão fazendo uma coisa que está na moda, que chama harmonização facial, e fica tudo com cara de plástico. Mas é a estética desse consumo e dessa idealização de atingir o absurdo. É importante a gente refletir sobre isso. Sim. É engraçado, né? Que essas criaturas ficam prisioneiras da própria imaginação. Ora, a imaginação é importantíssimo, mas é importantíssimo você ir além dela, saber de onde ela vem, de onde ela se origina. E não ficar preso a essas comparações, a essas formas superficiais de supervalorização do mínimo e de desvalorização do que realmente importa. Se você quiser usar uma expressão do hinduísmo, é você viver não em Dharma, ou seja, não de acordo com a lei cósmica e a função que você, como espírito imortal, escolheu
para exercer nessa encarnação. Não, você foge disso. A inveja é uma emoção que pode surgir de forma daninha, destrutiva, ou de forma que não crie absolutamente dano. Uhum. Mas quando eu disse a pergunta, a inveja mata, ela pode matar de tristeza o invejoso. Com certeza. Por quê? Porque ela é como um cupim. Ela vai destruir o cerne daquela árvore que o abriga. A mesma coisa. O invejoso, ele se deixa corroer por aquela energia ruim. E o olho gordo, que é uma manifestação de inveja. Olha, o olho gordo é uma coisa que acontece mesmo. Eu me lembro, meu filho foi um bebê lindíssimo. Hoje é um homem lindo. Não é porque é meu filho, não. Mas ele é mesmo, é reconhecido. Pois bem, o menino estava ótimo. Um bebê felicíssimo. De repente o menino começa a minguar. Todo mundo já conhece uma historinha assim. Ele amanhece, não quer comer, chorandinho, chatinho, não quer dormir. Você vê que ele está perfeito, está limpinho. Você quer alimentar ele, não quer. Você põe no colo, faz carinho e ele não quer. Aí você diz, pelo menos no Nordeste, isso é muito comum. E aqui em São Paulo, onde ele nasceu, uma senhora, eu morava na rua Piauí, em Higienópolis. E essa senhora morava num casarão na rua Maranhão. Higienópolis tem as ruas com o nome dos estados. Né? Aí me disseram na Praça Buenos Aires, onde eu levava ele para passear, para tomar sol no carrinho, que essa senhora era uma benzedeira maravilhosa. Eu levei ele. Menina, era com galinho de arruda, guiné, alecrim. O galinho foi murchandinho, foram murchandinho, entendeu? E o menino saiu de lá, 9 folhas. Né? Eu acho até que ela, como era uma mulher muito simples, ela era uma trabalhadora dessa casa, que era uma casa bonita, ela nem sabia o poder que ela tinha, ela nem sabia o dom divino que ela carregava. Ela fazia com naturalidade, sabe? Aí rezava o Pai Nosso e a coisa estava resolvida. Então, o que é o olho gordo? O mal olhado. É um subproduto da inveja. Mas, da mesma maneira que essa senhora que curou meu filho e milhares de outras pessoas, ela deve ter curado durante a vida, mesma maneira que ela não sabia do próprio poder, ela sabia que fazia. Se você perguntar para ela quem lhe ensinou, a minha mãe fazia, minha avó. Então, dessa mesma maneira, pessoas possuidoras de olho gordo podem não saber que possuem olho gordo. Que é uma energia destrutiva. Eu vou compartilhar com vocês uma lembrança que eu tenho disso muito forte. A minha mãe tinha na sacada da nossa casa muitas plantas.
Eu herdei dela, adoro planta. E ela tinha no canto, assim, um imbé. Talvez imbé vocês do sul não conheçam, mas quem é do centro-oeste, do norte e nordeste conhece. Mas para quem é do sul não ficar totalmente sem conseguir visualizar, sabe a jiboia, Sei. que é essa folhagem, é da família. Só que o imbé, as folhas são maiores, mais grossas e brilhosas. Mas dá para visualizar, para que vocês imaginem. E o nordestino gosta muito de ter imbé num vaso e cuida com carinho, porque o imbé é considerado uma planta forte e generosa. Ou seja, diante de uma carga de mal-olhado, ela se auto-imola, ela se sacrifica para que você não sofra. Coisa bonita de ver na natureza isso, né, Carmen? Pois bem, e o imbé de mamãe deslumbrante e tal. Ela tinha uma amiga, que Deus a tenha, que essa senhora faleceu. Ela não era uma mulher ruim. Era uma mulher prestativa, era sempre disposta a ajudar e tal. Mas, menina, essa mulher entrou na casa de minha mãe, olhou para o imbé e disse: lindo o seu imbé. Carmen. Desmaiou. Palavra de honra. No dia seguinte, olha o imbé. Seco. Quem desenvolveu um pouco mais o seu autoconhecimento, a sua sensibilidade, procurou a sua conexão com o permanente, com o divino em si mesmo e com o outro, vai perceber que esse subproduto da inveja, que é o mal-olhado, até é involuntário. Quando você, que é o invejoso, o portador do mal-olhado, não reconhece os dons que você tem. Essa mulher, como eu disse, era uma mulher boa, prestativa. Ela não tinha o perfil do invejoso. Ela tinha um mal-olhado. Como é que a gente se defende do mal-olhado? Além, como eu disse, de usar medalhinha. Vocês com certeza conhecem a medalha do exorcismo de São Bento. Não nos esqueçamos que São Bento era um druida. Ele sabia das coisas, né? Ele não estava aqui a passeio. Aliás, isso é demonstrado. Quem teve a oportunidade de conhecer o mosteiro de São Bento, aqui em São Paulo, que é um lugar mágico, vai ver que ele tem, bem no seu frontispício, acima da grande porta monumental, uma estátua de São Bento, belíssima. Ele como druida, segurando inclusive o bastão, que identifica o druida. Eu fiz essa digressão porque, assim como a oração de São Bento, assim como medalhinha, como o olho de Horus, a figa, são talismã, você tem um talismã interno. Quando você sentir que aquele olho gordo desorganizou o seu campo energético, diga logo, essa energia não me pertence. Eu estou imune a essa energia negativa, porque em mim ela não encontra ressonância. Diga isso. É um antídoto poderosíssimo. Eu tenho um hábito que vou compartilhar com vocês, e que se vocês acharem
interessante, procure fazer. Sempre que eu vou sair de casa, eu mentalizo uma pirâmide de luz azul e eu no meio. E visualizo a espada de Micael no topo, embaixo e dos dois lados dessa pirâmide. E eu dentro. E digo, eu estou protegida pelo divino em mim e pela espada chamejante de Micael. É um hábito que eu tenho desde menina. Dá certo. O Theta Healing também tem um ensinamento interessante. Você faz com os seus dedos indicador e polegar, ó, una e feche. Como que você forma um elo de corrente. Tá vendo? Tá dando para ver? Ah. Isso. Segundo o Theta Healing, que eu não sei se todos sabem, mas é uma terapia de cura do campo energético e psíquico que foi canalizada por uma psicóloga americana. É interessantíssimo. Quando você sentir que o ambiente está pesado, faça isso disfarçadamente. Não precisa para ninguém estar olhando. Sim. Isso te protege mesmo. E é muito interessante porque uma das técnicas é quando você tem no seu inconsciente um hábito, um comportamento que você não consegue dissolver e que te prejudica, te impede de progredir material e espiritualmente, ela pede na técnica que você faça isso e pede que você solte ao ela pronunciar esse hábito, esse comportamento ou essa crença que foi enraizada. Às vezes você logo consegue desvencilhar. Às vezes você não solta. Precisa várias para que você solte. Por isso, eu acho que diante do imponderável, que é esse tipo de subproduto da inveja, que é o olho gordo, eu acho que esses são efetivos meios de neutralizar o olho gordo. E evitar o máximo possível comparações. Cada um de nós é único, inimitável, com os nossos dons, com a nossa história de vida, com os nossos percursos pelo cosmos afora, os nossos diferentes aprendizados, que são complementares. Então, quando o hinduísmo diz somos todos um, é verdade, que a gente procede da mesma fonte, embora sejamos únicos, porque cada um fez da sua trajetória um caminho, um aprendizado que vai resultar nessa ou naquela condição de você ser mais ou menos servidor. Você tenha aprendido a dialogar com a vida, sendo servido e servindo, né? Portanto, para a gente encerrar a nossa conversa de hoje sobre essa emoção, esse impulso que tem gradações de gravidade,
eu queria dizer que não estamos, nenhum de nós, totalmente imunes de amanhã ou depois sentirmos essa emoção. Mas não faça dela um sentimento. Não a cultive. Não a alimente. Não a amadureça. Porque você está criando uma arma letal contra você. Uhum. Faça uma prospecção interior. O que é que em você, de você, te desagrada tanto? O que é que faz com que você foque sua energia naquilo que te falta e não agradeça, não louve, não respeite aquilo que você é, que você tem? Porque a inveja faz isso. Que é aquela história, a grama do vizinho é sempre mais verde, mais bonita. É. Por quê? Porque você não olhou para o seu gramado. Não é? É. Então, para que a gente se imunize contra a inveja, a gente se vacine contra a inveja, é toda vez que ela vier, seja, ou podia ser eu, que é uma inveja sem muita consequência, ou ela, porque ela, ou ele, e não eu. Essa daí é perigosa. Mas pode acontecer. Não é à toa que uma corrente de sabedoria como o cristianismo faz dela um dos 7 pecados capitais. Né? Você está muito atento porque a gente é bombardeado, Carmen, e meus amigos queridos que compõem a família Pax. A gente é bombardeado violentamente pelas redes sociais, pelas propagandas, pela sociedade e pela energia do inconsciente coletivo. Com essa energia de disputa, eu tenho que ganhar do outro, mas nem que seja no sofrimento. Que é aquela doidice, né? Você diz assim para uma pessoa, menina, você não sabe o que me aconteceu, uma coisa horrível. Isso não é nada, você precisa ver o que aconteceu para mim. Quer dizer, ela tem que ganhar de mim até na desgraça, né? Essa energia está nos destruindo, está destruindo o planeta, está fazendo a gente ter uma visão utilitarista da vida. A natureza está a nosso dispor como uma commodity. E olha ela respondendo. Não é porque ela está se vingando, é porque você, que é parte dela, está desequilibrado, desequilibrada, e você está desequilibrando ela. Não tenha medo, nem se sinta inferior, porque um dia você teve inveja. Hoje você, quando percebe que ela pode lhe atacar, você a neutraliza com amor, gratidão. E não caia na esparrela de sempre que alguém contar, Nossa Senhora, fulana ou fulano é de uma inveja impressionante. Eu não. Não faça isso porque você está dedando você mesmo. Você está propagando para o mundo que você é um invejoso e enrustido. Para a gente mudar o que não é bom em nós, a gente precisa reconhecer que nós temos. Você tem armas poderosas, escudos, contra a inveja do outro. E
contra a inveja que você eventualmente possa ver que brote de você por alguém. É só você mudar a importância que você dá ao ter para o ser, que você sempre vai encontrar alguém que tenha mais do que você. Ou que mostre mais talento, mais conhecimento, mais evolução, mais dons. Para ele agradecer a vida que colocou você junto dessa pessoa. Para que você cresça. Em vez de ter raiva porque ela é e não se preocupa tanto em ter. Ela se prepara para fazer bem. Consequentemente, tem. Faça esse divisor de águas. Se autoconheça, se autovalorize, desenvolva sua autoestima e seja grato. São talismãs contra a inveja. Eu espero que tenham gostado da nossa conversa, que tenha sido útil. E daqui a 15 dias nós estaremos de novo juntos, refletindo sobre mais um tema. Eu agradeço mais uma vez a você, Carmen, querida, a todos os mestres da Fraternidade Branca, mestre Saint-Germain, na sua pessoa, a todos os nossos raios encarnados, que foram avatares, que são, né? Porque não morrem. Claro. A oportunidade de estarmos juntas a serviço do bem. Sim. Serviço da luz e da verdade. Obrigada, querida. Amém. Obrigada a todos Obrigada. vocês. Gratidão, Marilu. Grande beijo. Gratidão. Namastê, família Pax.